Você já se perguntou como é possível que uma nação escolhida para exemplificar a fidelidade e a bondade divinas ao mundo possa se desviar tanto de seu caminho? Hoje vamos mergulhar em uma história repleta de emoção, narrativa e advertências. Uma história que começa com uma promessa e deságua em um ciclo de fracasso e redenção. Lembre-se, após Josué conduzir as tribos de Israel à terra prometida, ele fez um chamado para que fossem fiéis à aliança com Deus, obedecendo aos mandamentos da Torá. Se cumprissem isso, mostrariam a todas as outras nações quem é o Deus de Israel. No entanto, com a morte de Josué, o livro de Juízes começa e, infelizmente, relata a história do fracasso total de Israel. O nome do livro deriva do tipo de líderes que Israel teve nesse período antes de terem reis. Todas as tribos eram governadas por esses juízes, mas não pense em um tribunal. Esses juízes eram líderes políticos e militares regionais, mais parecidos com chefes tribais. Agora, um aviso importante. O livro de Juízes é muito perturbador e violento. Ele conta a história trágica da corrupção moral de Israel, da sua má liderança e, basicamente, como eles não são muito diferentes dos cananeus. Mas essa história triste também pretende gerar esperança para o futuro, e você pode ver isso na maneira como o livro foi projetado. Há uma grande introdução que leva ao fracasso de Israel, já que eles não expulsam os cananeus remanescentes. Em seguida, a grande seção principal do livro tem histórias sobre a corrupção crescente dos juízes de Israel. A progressão aqui mostra como os líderes de Israel vão de muito bons a regulares e de ruim a piores. A seção final é realmente perturbadora e mostra a corrupção do povo de Israel como um todo. Então vamos nos aprofundar e explorar cada parte um pouco mais. Entre os capítulos 1 e 2, a história começa com as tribos de Israel estabelecidas em seus territórios na Terra Prometida. Quando Josué morreu, algumas das principais cidades cananeias ainda estavam lá. Havia muita terra a ser conquistada e muitos cananeus vivendo nessas áreas. O primeiro capítulo apresenta uma longa lista de grupos e cidades cananeias que Israel não conseguiu expulsar da terra. Lembre-se, o objetivo de expulsar os cananeus era evitar sua corrupção moral e sua maneira de adorar os deuses através do sacrifício infantil. Deus havia chamado Israel para ser um povo santo. No entanto, isso não aconteceu. O segundo capítulo descreve como Israel se voltou para os cananeus e adotou todas as suas práticas culturais e religiosas. E é aqui que a história para por quase um capítulo inteiro. O narrador nos dá uma visão geral de tudo que está prestes a acontecer no resto do livro. Esta parte da história de Israel, diz o narrador, foi uma série de ciclos, movendo-se como uma espiral para baixo. Assim, Israel tornava-se como os cananeus e pecava contra Deus. Deus permitiria que eles fossem conquistados e oprimidos pelos cananeus. Por fim, os israelitas veriam o erro de suas escolhas e se arrependeriam. Então Deus levantaria um libertador, o juiz dentro de Israel, que derrotaria o inimigo e traria uma era de paz. Do capítulo 3 ao 16, as aventuras épicas dos 3 primeiros juízes, Otiniel, Eude e Débora, são também histórias extremamente sangrentas. Os próprios juízes, ou as pessoas que os ajudam, enfrentam seus inimigos e libertam o povo de Israel. As histórias dos próximos 3 juízes são mais longas e se concentram nas falhas de caráter dos juízes, que ficam cada vez piores. Gideão começa muito bem, ele é um covarde, mas finalmente chega a confiar que Deus pode salvar Israel através dele. Assim, ele enfrenta um enorme exército de midianitas com apenas 300 homens carregando tochas e panelas de barro. No entanto, Gideão tem um temperamento desagradável e mata um grupo de companheiros israelitas por não ajudarem em sua batalha. Tudo começa a piorar. Ele fabrica um ídolo com o ouro que ganhou de suas batalhas e, depois que morre, todo Israel adora o ídolo como um deus. O ciclo começa novamente. O próximo juiz principal, Jefté, é uma espécie de bandido mafioso que vive nas colinas. Quando as coisas ficam realmente ruins para Israel, os anciãos vêm até ele implorando por sua ajuda. Jefté foi um líder muito eficaz. Ele ganhou muitas batalhas contra os amonitas, mas ele era tão pouco familiarizado com o Deus de Israel que o trata como um deus cananeu e promete sacrificar sua filha se vencer a batalha. Esta história trágica mostra o quanto Israel caiu.
Eles não conhecem mais o caráter do seu próprio Deus, o que leva ao assassinato e à falsa adoração. O último juiz, Sansão, é de longe o pior. Sua vida começa cheia de promessas, mas ele não tem consideração pelo Deus de Israel. Ele era promíscuo, violento e arrogante. Ele obteve vitórias brutalmente estratégicas sobre os filisteus, mas apenas à custa de sua própria integridade. Sua vida termina em uma corrida violenta de assassinato em massa. Lembre-se, em momentos-chave, o Espírito de Deus capacita cada um desses juízes a realizar grandes atos de libertação. O fato de Deus usar essas pessoas completamente falhas não significa que ele endossa todas ou até mesmo qualquer uma de suas decisões. Deus está comprometido, antes de tudo, em salvar seu povo. Mas tudo o que ele tem são esses líderes corruptos, e por isso ele trabalha com eles. Esta sessão inteira é projetada para mostrar o quão ruim as coisas ficam. Você não consegue nem diferenciar os israelitas dos cananeus, e estamos falando apenas dos líderes. A sessão final, do capítulo 17 ao 21, mostra Israel como um todo chegando ao fundo do poço. Há duas histórias trágicas aqui, e elas não são para os fracos de coração. Elas são estruturadas por essa linha, que é repetida 4 vezes no final do livro. Naquela época, Israel não tinha rei, e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. A primeira história é sobre um israelita chamado Miqueias, que constrói um templo privado para um ídolo. Ele é saqueado por um exército particular enviado da tribo de Dan. Eles vêm, roubam tudo e queimam a cidade pacífica de Laís, assassinando todos os seus habitantes. É uma história horripilante. Quando Israel se esquece do seu Deus, o poder e a força certamente causam estragos. A história final do livro é ainda pior. É uma história chocante de abuso sexual e violência que leva à Primeira Guerra Civil de Israel. É muito perturbador e esse é o objetivo. Essa história é um aviso. A queda de Israel até a autodestruição é o resultado de se afastar do Deus que os salvou da escravidão do Egito. Agora Israel precisa ser libertado de si mesmo. O único vislumbre de esperança nessa história é encontrado nessa linha repetida na última parte do livro. Na verdade, forma a última frase da história. Israel não tem rei. E assim o palco está montado para os livros seguintes que contam as origens da família do rei Davi, o livro de Ruth e também as origens do próprio reinado de Israel, o livro de 1 Samuel. Mas a história dos juízes tem valor como uma tragédia. É uma explicação séria da condição humana e, eventualmente, mostra a necessidade da graça de Deus para enviar um rei que resgatará o seu povo. E esse é o livro de Juízes. Não deixe de acompanhar o próximo vídeo. Lembre-se de se inscrever, dar like e compartilhar o canal Caminho da Redenção, para ter acesso a mais reflexões e inspirações intensas sobre a Palavra de Deus.